teve o lançamento do governo federal, por parte do governo federal, do Plano Brasil Soberano. Esse plano é um plano que é uma resposta brasileira, mas que fique muito claro, não é uma resposta no tom de retaliação, mas é uma resposta, ao meu ver, a nossa análise é uma resposta contundente e interessante do ponto de vista brasileiro, nacional, do ponto de vista econômico e produtivo do governo brasileiro, no sentido de dar atenção aos efeitos que potencialmente virão a acontecer em função do tarifaço promovido unilateralmente, ou seja, por conta de interesse e decisão apenas do governo americano, tá? Então a gente tem uma ação do governo que não é uma ação retaliativa, é uma ação de resposta, mas é uma resposta interna, para dentro do próprio país, para dentro da nossa atividade produtiva e dos nossos produtores. O que é que o governo propõe? Ele propôs um plano de auxílio, apoio, suporte aos produtores que sofrerem e que de fato comprovarem que estão com dificuldades e sofrendo em função desse tarifaço, né, desse aumento da alíquota tributária dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. E ele tem uma série de ações que são super interessantes, tá? Que vai dar e que olha com muito cuidado para o setor produtivo nacional. Certo? Primeira questão que é trazida é a questão do aporte financeiro de crédito na ordem de 30 bilhões de reais, tá? A ser fornecido em linha de crédito por meio do BNDES para os produtores brasileiros que comprovadamente estiverem com problema de vendas em função dessa questão do tarifaço americano. Então, aquelas empresas, as grandes empresas que estão com problemas para exportar para os Estados Unidos em função do tarifaço, elas vão poder comprovar que estão com essas perdas, e aí o governo nacional ele vai proporcionar uma linha de crédito de 30 bilhões de reais para que essas empresas possam requerer junto ao BNDES para melhorar a sua atividade econômica, garantir pelo menos a sua atividade produtiva e econômica. Ponto importante, o governo ele não está só oferecendo o crédito, ele pede uma contrapartida ali. E a contrapartida que o governo pede é que haja garantia da manutenção dos empregos. Isso é super importante para que a gente não tenha problemas no nível de desemprego, certo? Então, assim, é uma ação que você oferece possibilidade de tomada de crédito, por um lado, e por outro lado, ele exige que a empresa que esteja tomando o crédito, ela de fato garanta a permanência do nível de emprego na sua unidade produtiva. Um segundo ponto super importante é que o governo ele vai comprar dos produtores nacionais aquilo que eles não conseguirem vender. Mas vai ser tudo? Não. Algumas coisas vão ser compradas, sobretudo itens perecíveis. Peixe, mel, frutas e coisas que a gente exportava para os Estados Unidos e que potencialmente vierem a ter essa questão de perecibilidade dos alimentos, o governo brasileiro ele vai comprar esses produtos que foram os excedentes, que não conseguirem ser vendidos, tá? E ele vai comprar esses produtos para fazer as suas políticas nacionais de combate à fome, mandar para as escolas, para os hospitais e tudo mais. O governo já compra, então ele vai apenas realocar recursos de forma eficiente, passando a comprar desses produtores que vão tecnicamente teriam esse prejuízo de venda, tá? Um outro eixo fundamental é o fortalecimento das parcerias internacionais, de modo a construir ou aprimorar ou fortalecer outros mercados consumidores. Então o governo ele vai atuar diretamente na tentativa de busca por soluções de mercado, soluções mercadológicas, para que aqueles que não estão conseguindo vender para os Estados Unidos, mas possam garantir suas vendas ou possam ter suas vendas direcionadas a outros mercados consumidores, tá? É tudo maravilha? É tudo só alegria? Não, a gente sabe que na economia não existe isso. Na economia sempre a gente dá com a mão, bate com a outra, né? Então o que é que a gente tem de potenciais efeitos? Um dos efeitos que os críticos mais têm feito, os críticos que já estão aí no mundo desde ontem debatendo e discutindo o projeto, né, o programa do governo. O primeiro é a potencial
os efeitos e os reflexos sobre os produtores, os pequenos produtores locais. Então o governo potencialmente vai ter que olhar para isso também, porque a partir do momento que começa a sobrar produtos no mercado, né, as empresas não estão conseguindo exportar, começa a sobrar, elas vão ter que escoar para algum canto e o primeiro lugar é o mercado local. Quando elas vendem esses produtos dentro do mercado local, necessariamente ela vai ter que se adequar ao preço local. E se adequando ao preço local, elas vão brigar com os pequenos produtores. Isso pode gerar um descompasso na atividade produtiva dos pequenos. Ou seja, de um lado é a inundação de oferta e do outro não vai ser vendido em dólar, vai ser em real. Exatamente. Então, há a necessidade de se olhar para esse lado também, porque pode ser que gere alguns problemas encadeados para os pequenos produtores locais. O governo precisa ter atenção sobre essa questão. Outro ponto que o mercado financeiro, que é uma entidade superior quase no Brasil, no mundo até, mas o mercado financeiro começou a questionar a injeção de recursos dentro do mercado local que podem impulsionar a inflação no médio prazo. Veja, e também que há uma grande crítica sobre o gasto público, né? Aquela coisa de que o governo gasta demais, tem que reduzir o gasto, tem que enxugar o gasto, mas veja, a gente tem que entender, e para mim isso é muito claro, enquanto economista, que de fato a gente precisa ter cuidado com as contas públicas, mas é uma ferramenta de política econômica. Então, a partir do momento que empresas nacionais estão sofrendo, o governo tem que agir de alguma forma, não pode. O próprio governo americano, que é de direita e sempre é de direita, quer seja republicano ou democrata, é um governo de direita. O governo americano, a época da crise do subprime, o governo americano salvou as empresas americanas. Então, aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, é notória a necessidade do governo agir de modo a garantir a preservação da atividade econômica. Tá? Então, assim, pode ser que isso venha a ocorrer? Pode, mas talvez também não, porque tem o efeito, o contra-efeito dessa questão, que é a garantia do nível de renda e emprego, que é a questão dos acordos internacionais. Isso pode contrabalancear, tá? E a nossa inflação, ela por mais que esteja tecnicamente um pouco acima do teto, ela não está descontrolada, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado para analisar essas questões. A grande pergunta que fica é melhor a gente ajudar as empresas, o governo federal estender a mão para ajudar as empresas e garantir sua atividade econômica, ou deixar as empresas se estourarem em função de problemas fiscais e tributários internacionais, causando maior nível de desemprego na economia local? Então, assim, toda decisão ela é uma decisão que tem efeitos positivos e negativos, e a decisão ela tem que ser pautada na escolha do melhor custo-benefício, que é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então o governo também tem que analisar para essas questões quais são os efeitos positivos, quais são os efeitos negativos de curto e de longo prazo, e aí ele toma a sua melhor decisão com base nessas informações. Então, assim, ao meu ver, é um programa acertado, ele é um programa que precisa ainda de alguns ajustes, ele ainda vai passar pelo Congresso Nacional, possivelmente no Congresso o negócio não está tão fácil assim para o governo, então vai haver algum tipo de mudança na proposta, em orçamento, em ações, em eixos, enfim, pode vir a acontecer essas coisas, mas de um modo geral a intenção ela é extremamente interessante e, repito, ela não tem caráter de retaliação, que é muito importante. Não adianta entrar numa queda de braço dessa natureza. Na verdade, se a gente entrasse numa queda de braço de retaliação, a gente potencialmente viria a ter perdas ainda maiores. Então a ideia é garantir a atividade econômica minimamente para que não haja problemas no nível de emprego e renda das famílias no Brasil. Muito obrigado pela participação.